aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléa. O programa de hoje nós falaremos sobre constelação sistêmica. E eu tenho aqui comigo o nosso convidado super especial, que é o Marcelo Cândido. Marcelo, é um prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que você se apresentasse para o público. Ok, Camila, olá, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Estou lisonjeado de falar com os amigos do Camarim. E eu sou Marcelo Cândido, como você apresentou, me considero avariense, sou administrador de empresas por formação, tenho MBA em gestão de pessoas e nos últimos 3 anos eu tenho me dedicado ao desenvolvimento humano. E tive minha primeira formação pelo Instituto Imensa Vida, em constelação sistêmica, e nos últimos anos eu fiz 3 formações em coaching sistêmico, master coaching e constelações organizacionais, que também é uma nova área que muitas pessoas não conhecem, mas hoje a constelação ela está em várias áreas do conhecimento, jurídica, educacional, empresarial. Vamos perguntar para ele, né? Muitos de vocês não sabem, eu também estou periclitante aqui nesse assunto, o que é constelação. Hoje em dia é muito dita constelação familiar, né? O Marcelo nos apresentou como sistêmica. O que é uma constelação? Ok, Camila, vamos lá. Primeiro vamos falar da palavra. Constelação foi uma tradução errônea do original do alemão, que é Aufstellung, que significa posicionamento ou posicionamento familiar. Quando ela foi traduzida para o inglês, ela foi traduzida como constellate e aí para o português, constelação. Mas na verdade, se a gente pudesse falar, seria melhor usar o termo visualização, ok? Por quê? O grande objetivo de uma visualização, de uma constelação, é ampliar a visão do cliente sobre uma determinada situação, sobre uma determinada dificuldade ou problema que ele tenha, que a gente chama de questão. Portanto, quando o cliente chega para mim, eu vou perguntar para ele qual é a sua questão. E todos nós sabemos hoje em dia que temos muitas questões. Às vezes tem clientes que querem resolver a vida toda numa constelação. E não é assim que funciona. É apenas um tema e uma situação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, por que é sistêmico? Porque vem de sistemas. E todo ser humano ele está envolto em sistemas. O primeiro deles é o familiar. Né? Nossos pais, nossos avós, temos o sistema social, temos o sistema geográfico. Portanto, se eu for tratar uma pessoa ou atender uma pessoa, eu tenho que olhar todo esse contexto. E é sistêmico porque eu não vou olhar só a pessoa, eu vou olhar todos os sistemas que compõem o contexto desse cliente. Okay? Vocês perceberam que o Marcelo não falou em momento algum problema, ele disse sistema, né? Qual a sua questão e o sistema? Problema não, eu acho que já está solucionado na cabeça dele, né? Mas a constelação, que é a visualização, né? Isso. Visualização. Como é que se faz? Vamos pegar a primeira familiar, que eu acho que é uma das mais questionadas na internet, eu percebi, Marcelo. Sim. Como é que faz uma constelação? Ok, vamos lá. Uma visualização, né? Podemos chamar das duas maneiras, tá? Estamos certos. Ok. Bom, como você me perguntou, a constelação sistêmica familiar, né, ela tem crescido muito e é a mais conhecida hoje em dia. Primeiro eu preciso fazer uma explicação que toda a base da constelação, da visualização, ela é feita em cima do pensamento sistêmico complexo. O que isso significa? Nós somos criados numa sociedade mecanicista, linear, cartesiana. Ou seja, eu tenho que ter um bom e um mal, um certo e errado. Intermediário nunca. Sim, nós não temos às vezes o meio termo. E dentro do pensamento sistêmico complexo, nós ausentamos julgamentos. Nós olhamos a situação e a questão da forma como ela é. Ela é perfeita da forma como ela é. Hoje, se a gente avalia uma situação, nós avaliamos aquilo é ruim, aquilo é bom. Portanto, dentro do trabalho de constelação, nós não temos esse julgamento. E muitas vezes as questões que os clientes nos trazem, familiares, envolvem justamente essa visão de analisar e olhar a situação como ela é. E aí eu gosto de contar uma historinha. Imagina que Maria é uma mulher que faz um pernil maravilhoso. Ela é conhecida na cidade toda por esse pernil magnífico que ela faz. E um dia ela me convida para ir até a casa dela jantar. Chegando lá, eu vejo a Maria preparando o pernil e me deparo com uma cena muito estranha. A tampa do forno aberta
assando o pernil. No primeiro momento, né, Camila, a gente olha para aquela situação e fala, mas Maria é louca. Né? Como assim? Não vai nem assar esse pernil. Enfim, né? Está gastando gás à toa, talvez o pernil não saia como deveria. E aí nós entramos num julgamento, correto? Dentro da minha visão, eu olho para Maria e falo, Maria é louca. Maria está fazendo uma coisa errada. Isso dentro do meu contexto. E aí eu questiono a Maria e falo, Maria, por que você assa o pernil com essa tampa aberta? E ela me fala, olha, isso é uma receita de família. A minha avó fazia assim, a minha mãe fazia assim, e sempre saía um pernil maravilhoso. E é uma receita de família. Então, muitas vezes, quando a gente olha uma situação, nós entramos nesse julgamento. Só que se a gente pudesse ter a oportunidade de conversar com a avó da Maria e com a mãe da Maria, e a gente pudesse fazer uma investigação, nós íamos perceber que a avó da Maria tinha um outro fogão e que a assadeira não cabia dentro do forno, o forno era menor. Portanto, quando ela assava o pernil, a tampa tinha que ficar aberta. Esse forno foi trocado no decorrer dos anos, só que a informação permaneceu. A mãe continuou fazendo com a tampa do forno aberta até chegar até a Maria. Em muitas dinâmicas familiares, isso também acontece. Aí você colocou dois fatos que eu precisei estudar, né, gente? Para cada convidado eu preciso estudar. Dois aí. O primeiro do julgamento, que na constelação não existe o empirismo. Ela não é empírica, né? Ela não é subjetiva, não tem achismo, né? Sim. São as visualizações de como as situações são. São possibilidades, Camila. Possibilidades. Possibilidades. Tá. E o que eu vi também, que eu estava olhando lá, era o fato de nós trazermos as mazelas, algo que nos desgosta, dos nossos antepassados. Sim. Não é isso? Você colocou exatamente. dois pontos Exatamente. intrínsecos aí. E muitas questões estão atreladas a essa hereditariedade ou a esses ancestrais, esses antepassados. Lembrando que não há nenhum viés religioso, espiritualista, ok? O termo constelação, muitas pessoas podem achar que tem a ver com esoterismo, com misticismo, com astrologia. Não há, é um trabalho fenomenológico, ok? Onde é uma abordagem vivencial. E nós vamos ver essas questões dentro deste campo. A gente chama a área de atendimento de campo, né? Onde esse campo nós vamos colocar os representantes e eles vão acessar através de intuição essas informações desse sistema familiar, ok? Então não há uma incorporação, não. Simplesmente o representante vai perceber, né, e vai receber essas informações através da sua intuição, com sintomas no corpo. Às vezes a gente pode acordar num dia não tão bem disposto e a gente tem certas intuições, não é mesmo? Uhum. Às vezes, por exemplo, não sei se as pessoas já acompanharam, quando tem um tsunami, por exemplo, uma catástrofe natural, os animais se escondem, né? As crianças são muito intuitivas, né, com eventos mais perigosos, e assim também funciona o ser humano. Okay? Aquietar a mente. Quando nós aquietamos a nossa mente, sim, nós sentimos um pouco mais, né? Nessa vida que nós levamos, às vezes nos é impossibilitado de fazê-lo, não é, Marcelo? Exatamente. Isso é fundamental, porque muitas vezes o cliente chega num atendimento de constelação totalmente acelerado. E a gente fala que é um trabalho muito mais de sentir do que pensar. Portanto, quando você consegue desacelerar a sua vida, a sua rotina, a sua fala também, você sai do mental e vai para o seu sentir. E aí a intuição é aflorada. E através dessa intuição é que você se conecta, talvez, com soluções, com novas possibilidades, que é um dos objetivos também de um atendimento em constelação. Ampliar o nível de possibilidades diante daquele problema ou daquela situação. Ainda na familiar, vamos continuar aqui um pouquinho mais. Vamos supor, o pessoal aí de casa tem dúvidas, eu também tenho. Eu sou uma cliente do Marcelo, preciso fazer uma constelação, estou com problemas na minha casa, filho, marido, seja lá o que for. Você vai chamar outras pessoas, como é que elas chamam? Representantes? Representantes, exatamente. E se eu não quiser me expor a minha mazela para várias pessoas e só para você, o profissional, como é que fazemos? Sim. Porque nem todo mundo quer, não é? Exatamente, Camila. Tem pessoas que querem ser preservadas, às vezes numa cidade de interior como nós moramos, as pessoas têm restrições por achar que vai cair na sociedade. Enfim, isso é
totalmente compreensível. Portanto, existem duas modalidades de atendimento. Existe o atendimento individual e existe o atendimento em grupo. Qual é a diferença dos dois? O atendimento individual, nós trabalhamos com âncoras, com bonecos, enfim, com objetos, ok? Não é que os objetos vão se mexer ou vai ser aquela brincadeira do copo, nada. Vamos desmistificar isso, pelo amor de Deus, né? Na verdade, o cliente vai ficar comigo, né, no atendimento, e nós vamos posicionar esses bonecos ou esses objetos, podem ser pedras, podem ser blocos de madeira, e nesse posicionamento ele vai tendo insights, junto com o facilitador. Então, junto com ele, nós vamos olhando aquelas situações e como ele se posiciona, e através disso a gente vai fazendo o trabalho. Isso é uma maneira de fazer o atendimento. No atendimento em grupo, normalmente é um grupo terapêutico, portanto, quando eu convido o cliente a fazer o atendimento em grupo, normalmente eu convido pessoas que já conheçam o trabalho de constelação, e é um ambiente terapêutico, ou seja, tudo que acontece dentro daquele ambiente permanece ali. Há um código de ética por parte de todos. Os representantes que vão auxiliar o cliente na sua questão, eles muitas vezes não conhecem o tema. E na minha forma de atender, eles não conhecem o que está sendo trabalhado. Apenas o cliente. O cliente é que vai determinar: aquela pessoa vai representar meu pai, aquela outra pessoa vai representar minha mãe, a outra pessoa vai representar o meu sintoma. Portanto, os representantes... O ente falecido, né? Já estava até lendo sobre isso. Sim, também. Porque dentro da constelação, nós não trabalhamos com presente, passado e futuro, ok? As pessoas são trazidas ao campo como representantes atemporais. Não quer dizer que ele está ali, né, personificado como um espírito, não. Né? Mas é como se fosse feito um recorte no tempo, uma fotografia daquela situação, daquele momento, e aí sim a gente traz esses entes queridos, que muitas vezes, né, já são falecidos, e isso evoca às vezes emoções às pessoas. E às vezes dentro desse trabalho, é nessa liberação e na aceitação daquilo que foi, daquilo que é que o cliente consegue dar um próximo passo. Porque são entraves às vezes, sabe, gente? Perdas, não é? Criança pequena, suicídios na família, e você não consegue passar adiante, isso te traz trauma, por isso você precisa do profissional e precisa ter essa peça, que de repente é isso que está travando a sua vida, esse ente falecido. Mas é só posicionamento, não a criatura vai estar lá, tá, gente? Não é assim, Marcelo? Exatamente, Camila. E agora nós vamos finalizar o primeiro bloco para que no próximo nós possamos falar sobre as visualizações empresariais, jurídicas, não só as familiares. Daqui a pouco.